Você é do tipo de pessoa que vive se recriminando, que vive falando mal de você, que fica se chamando de boca aberta, de bobo, fica achando que deveria ter feito diferente, fica com raiva às vezes pela forma como você lidou com as situações? Então, esta live é para você. Hoje a gente vai falar sobre autojulgamento, a forma como a gente se critica e se coloca o tempo inteiro como uma pessoa que faz coisas erradas e fica com raiva de si próprio. Se você é esse tipo de pessoa, ou se você conhece alguém assim, então fica aqui comigo que eu vou estar dando para vocês algumas características sobre esse comportamento e como poder mudar, não é? Porque afinal de contas, o auto-julgamento ele é geralmente muito severo e faz com que a gente fique com dificuldade mesmo de lidar com a situação e comece a ter muita raiva de si próprio, se prejudicar. Então, se você gosta de assuntos de psicologia, me acompanhe e siga aqui no Instagram ou no podcast ou mesmo no YouTube. Eu sou André Fidelis, eu sou psicóloga online. Vamos lá? Vamos começar com esse assunto do autojulgamento? Todo mundo faz julgamento o tempo todo, o tempo todo. A gente fica olhando na rua alguém e diz assim, que jeito estranho que a pessoa tem de caminhar, que roupa estranha aquela, não combina, que jeito estranho de falar, aquela pessoa é gorda, é magra, é alta, é baixa, é feia, é bonita. A gente fica julgando o tempo inteiro. Tenta ficar 5 minutos sem julgar. Até mesmo quando a gente está olhando na televisão. A gente fica julgando o tempo todo, não é? Então, esse é um hábito que a gente tem desde pequeno. A gente aprendeu a julgar o tempo todo as pessoas. Como é que a gente faz para parar isso? É quase impossível. Só que também a gente acaba se julgando o tempo todo. Julga tudo que a gente faz o tempo todo. Eu não devia ter falado isso. Se você usa esses tipos de palavras ou pensa isso, eu não devia ter dito, eu não devia ter falado, eu devia ter esperado, eu devia, eu podia, eu não podia, né? Sempre na condicional, é porque você se julga muito, né? Se você se julga muito, sabe o que isso significa? Que você está sendo muito cruel, fazendo muitas críticas com você mesmo. E o auto-julgamento, ele vem dentro de uma perspectiva de que você espera que você seja uma pessoa perfeita. Você não aceita que você erre. Você não aceita que você possa ter tropeços. Você não aceita que você é uma pessoa imperfeita, não é? Isso mostra uma certa arrogância nossa e também uma idealização da nossa imagem. A gente espera que quando adulto a gente não erre mais, só que isso não existe. Todos nós erramos o tempo todo, ou erramos muito do nosso tempo. E tá tudo bem, se a gente erra e consegue perceber o nosso erro, a gente tem a chance de corrigir. Mas as pessoas que se criticam muito, que estão sempre se olhando de forma crítica, a forma como se vestem, como comem, o seu próprio corpo, a forma como falam com os outros, o seu trabalho, ou até mesmo criticam toda a sua vida, elas tendem a serem bastante severas também com os outros. Porque a pessoa que se critica, ela não critica somente a si, ela critica os outros também. E são pessoas difíceis de conviver. E sabe o que é pior? Ela não se dá conta que ela faz isso com as outras pessoas. Porque ela também espera que o outro nunca erre. E não aceita o erro do outro. Quanto mais a gente se auto-julga, mais a gente julga o outro. Quanto mais severo a gente é com a gente, mais severo a gente é com o outro. A régua é a mesma. Aliás, as pessoas que são muito críticas do outro, né, das outras pessoas, aquelas que falam muito dos outros, elas tendem a ser muito críticas consigo próprias, né? Aí vocês pensam, que bom, então a pessoa vai ter a chance de corrigir. Não, gente, a crítica é terrível, porque a gente fica, na verdade, ouvindo vozes dentro da cabeça da gente. Não estou chamando ninguém de esquizofrênico aqui ou de delirante. Essas vozes que tu ouve, que critica o tempo todo, tu não fez certo, tu não devia ter feito assim, tu não devia ter conduzido desta forma, tu devia ter pensado antes, tu deveria ter combinado outras coisas, tu deveria ter pensado antes de falar. Essas vozes que a gente ouve são as vozes que a gente internalizou dos nossos pais.
porque eles também aprenderam a criticar muito e nos ensinaram criticando muito. Só que eles param de criticar e a gente continua, não é? E aí a gente se torna um adulto com uma autocrítica muito severa. E o que acontece quando a gente tem essa autocrítica muito severa conosco mesmo? A gente se pune. Já que eu fiz errado e eu não devia ter errado, eu devia ter feito diferente. O que a gente faz? A gente assim, bom, já que eu errei, eu vou me punir. Então a gente se autopune. Aí começa a autossabotagem e a síndrome do impostor. Pois a síndrome do impostor e a autossabotagem estão intimamente ligados com o autojulgamento severo que a gente faz a gente mesmo. Bom, já que eu errei e eu não devia ter errado, porque esse é autojulgamento muito severo, então agora eu não vou ter aquilo que eu queria, eu não vou me dar uma folga, eu não vou aceitar o presente que a vida me dá, eu vou ficar aqui sofrendo, né? Eu vou me punir. As pessoas se punem de formas muito indiretas, sabe? Se punem muitas vezes, se punem não comprando algo que queriam, ou se punem comprando muito de forma exagerada. As pessoas têm compulsão a compras para ficar sem dinheiro, para ficar devendo e depois dizer, viu como tu merece estar nessa situação de escassez o tempo todo? Né? Ou quando a pessoa tem uma autocrítica muito grande a respeito de si própria, ela pode sabotar os seus relacionamentos. Então tá num relacionamento amoroso e acaba criando uma confusão ou uma briga por nada. Por exemplo, deixou a toalha em cima da mesa ou entra em casa extremamente irritada e critica porque sei lá, vamos ver, a mesa não está posta de forma adequada, umas coisas muito bobas assim. Estou tentando lembrar de alguns exemplos muito bobos, não é, gente? Aí cria uma briga desnecessária com o seu parceiro, com a sua parceira ou com seus filhos, para todo mundo ficar de mal. E ela ficar isolada, né, ou de cara amarrada, sem poder conversar, para dizer, viu, tu realmente merece não conversar com ninguém, porque tu não sabe nem sequer lidar com as pessoas. Não é? As pessoas fazem tantas autossabotagens, tantas vezes, são tão severas no julgamento que fazem de si próprias e dos outros, que elas acabam sempre, isso eu quero que vocês fiquem bem na ideia, sempre se punindo, de forma indireta e inconsciente. Elas não se dão conta, você não se dá conta de que você está fazendo uma punição contigo mesmo. Diz, André, e agora? O que eu faço? Né? Eu sou muito criticada pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu chefe, pelos meus irmãos, pelo meu marido, pela minha esposa. Né? O que eu faço? Assim, se essa pessoa te critica muito, a tendência é que ela também faça isso com ela mesma. Né? É aquela pessoa que, quando derrama o leite na mesa, se xinga o tempo inteiro. Que boca aberta que eu sou e tal. E fica toda chateada por ter feito uma bobagem, derramado leite na mesa, sabe? Uma coisa que é só ele limpar. Só que ela também não vai perdoar quando o outro derramar o leite na mesa, vai fazer uma coisa enorme. Eu sei que agora vocês estão lembrando dos pais de vocês, né? Que você simplesmente deixava quebrar um prato ou um copo por um descuido. É uma coisa que acontece e a pessoa, e o pai ou a mãe ou alguém vai lá e faz uma tempestade num copo d'água. Isto é um julgamento exacerbado, exagerado, uma crítica exagerada. E sabe o que acontece? Você também começa a se criticar dessa forma. E o que é pior, você começa a criticar as pessoas que estão perto de ti dessa forma. Aí quando um filho teu, um amigo teu, alguém faz alguma coisa assim, tu também vai criticar de uma forma exagerada. E vai afastar essas pessoas de ti. E causar muita dor e sofrimento sem necessidade. Não é? Então o autojulgamento, ele tende a ser muito negativo, não é? Diga, mas espera aí, André, as pessoas têm que ter também uma coisa que a gente chama aqui no sul de chá de simancol, quer dizer, se dar conta, né? O chá de simancol é se dar conta de que faz coisas erradas. A pessoa também não pode achar que tudo que ela faz está certo. Mas o autojulgamento, julgar é uma coisa, perceber é outra. Quando a gente julga, a gente já condena. Por isso que eu disse que o autojulgamento é uma questão negativa, porque julgar é já trazer uma régua de gravidade e condenar, não é? E aí não há como não punir, ou se autopunir. Então você não tem que se julgar, você tem que avaliar, olhar, rever as suas atitudes, com consciência.
porque o julgamento sempre vai ser injusto. E se você continua a se julgar de forma muito severa, a sua tendência é julgar todas as pessoas e condenar as pessoas. Não é? E aí o convívio fica muito ruim, fica muito difícil conviver. Você já teve essa experiência? Você se sentiu muito julgado e muito condenado? E aí você já se sentiu sentenciado, não é? Sabe aqueles casais que brigam e acabam não falando um com outros? Eles sentenciaram, agora você não vai, eu não vou falar com você, você vai ver como é ruim. Agora eu não vou te dar aquele dinheiro que tu queria, ou eu não vou dar aquele presente que tu estava precisando, eu não vou te dar carona, sabe? Eu não vou fazer comida para ti. Eu lembro assim de umas bobagens minhas que eu fazia assim, ficava muito bravo com meu marido, agora eu vou fazer almoço, vai ficar com fome. Olha só, julguei e condenei. Não é? O Carvalheira diz assim, seria isso gotas de veneno nos relacionamentos? Não seriam gotas, seriam tempestades de veneno, porque a gente julga e condena a pessoa a passar sem o nosso amor. É como se a gente dissesse assim, você não fez o que eu queria, você fez errado, você fez coisas que eu não gosto, você fez de um jeito que eu não concordo, então agora você vai ser punido. Eu não vou falar com você, eu vou retirar o meu amor. É retirar meu amor. Não falo mais com você, não gosto mais de você. A gente retira o amor, não é? Só que a gente faz isso com a gente também, essa é a questão do auto-julgamento. Quando a gente se julga que a gente fez alguma coisa que a gente não gostou, qual é o primeiro sinal? Culpa. Puxa vida, eu não devia ter feito isso. E a gente começa a se sentir muito culpado, né? E sabe o que a gente faz com a culpa? A gente se condena, se sabota, se prejudica, fica morrendo de remorso, se penaliza e não consegue superar isso. A culpa é o grande indicador de que a gente está com auto-julgamento e esse julgamento é negativo. Lembrem, o auto-julgamento é negativo. Por quê? Porque a gente julga e condena. E se a gente condena, a gente fica morrendo de culpa. E se a gente fica com culpa por alguma coisa, a gente vai sempre pagar um preço alto. E sabe o que é pior? Opa, deixa eu tirar os óculos um pouquinho. Sabe o que é pior? É que a gente não resolve nada com isso. Quem tem culpa, se desculpa. Não se aprende com o auto-julgamento. Não se aprende com a pena, com o prejuízo. Não se aprende a fazer melhor. Só se piora a situação. A crítica exagerada só piora a situação. O Carvalheira disse assim, julga, condena e ainda vinga. Eita, kit da desgraça. Olha, adorei essa. Eu devia ter colocado esse o título. Julga, condena e ainda se vinga. E é verdade. E depois fica morrendo de culpa. Não é? Qual é a única parte boa boa entre aspas, de uma pessoa que tem autocrítica? Autocrítica. Até a palavra eu gostaria de mudar. A gente usa essa palavra autocrítica. Na verdade, se você julgar as suas ações, você está sendo arrogante de achar que você não pode errar e também de esperar que os outros não errem. Lembre sempre, a régua que você usa com você usa com os outros. Não é? Quanto mais severo você é com você, mais severo você é com os outros. Quanto mais severos são com você, mais severo você é com você, o outro é com ele mesmo. Né? Então, não faça julgamento, faça autocrítica positiva. Olhe para suas ações, reflita, perceba se você fez errado, se você fez algo que você acha que não é legal. E aí você tenta não consertar, mas arrumar, ajeitar, refazer, refletir sobre aquilo e melhorar o seu comportamento. Sem pena, sem autocobrança, sem condenação e sem vingança. Esta é a única forma da gente poder crescer e melhorar. Se eu sou uma pessoa muito rancorosa, né, e fiz algo que não é bacana, então pense sobre isso. Não agora eu vou ficar sem falar com ninguém porque eu não mereço. Não, você não vai melhorar nunca desse rancor. Você quebrou um copo, você foi descuidado, ou você perdeu um dinheiro importante, já aconteceu, né? E isso vai te prejudicar muito. Não fique sofrendo com culpa. Você fez aquilo por descuido, então se você está desatento ou está com alguma coisa negativa, você pensa, eu tenho que ser mais atento, tenho que estar mais presente, eu tenho que evoluir. E isso não é condenar,
é prestar a mais atenção. A única forma que a gente tem de crescer é parar de se julgar, condenar e se vingar, os outros e a si próprio, e refletir verdadeiramente nos seus atos. Se você já fez e errou, ok, se perdoe. Veja por que você errou, veja por que você tropeçou e tente ser uma pessoa melhor. Ninguém se torna melhor depois que é julgado e condenado. A gente tem visto aí as nossas cadeias, não é? Ninguém sai melhor depois de uma penitência, certo? Quando a gente faz por vingança, não é bom. Quando a gente faz os outros pagarem uma penitência por vingança, por raiva ou por um julgamento excessivo, não é bom. Essa é uma dica com os filhos, tá bem? Não se ensina os filhos com julgamento, condenação e vingança. Isso não quer dizer que a gente não possa, às vezes, pôr de castigo, tá? Mas isso é um papo para outro dia, a diferença quando a gente de julgar e condenar os filhos e de ensiná-los a ser pessoas melhores quando eles erram. A Fábio trouxe aqui pra gente, na maioria das vezes julgamos o outro porque temos o mesmo defeito dos outros e não nos sumimos. Olha, tu falou tudo, Fábio. Tem uma coisa que eu tem um post do meu no Instagram que eu acho que eu vou ter que refazer muitas vezes o mesmo post, assim, bateu, doeu, toma que é teu. Aquilo que a gente olha no outro e não gosta é teu também, porque ninguém reconhece no outro aquilo que não tem. Eu não posso reconhecer maldade, estupidez, agressividade, mesquinhez se eu nunca senti isso, se eu não tenho isso dentro de mim. Mas tudo bem, nós somos humanos, tá bem? Todos nós temos esses sentimentos. Todos nós temos as nossas coisas. Estamos aqui no mundo para aprender e evoluir. Mas nós não evoluímos julgando, nem condenando. E nem, como diz o Cavalier, adorei a tua frase, Cavalier, né? E nem se vingando, tá? Tem uma outra pergunta aqui. Quais as causas no corpo com esse tipo de comportamento? Olha, geralmente pessoas que têm um auto-julgamento vão ter problemas nas articulações, né? Nos joelhos, nos cotovelos, muita torcicolo, dor em todas as articulações, nos ombros, não é? Porque são pessoas inflexíveis. São pessoas que não conseguem lidar com a flexibilidade e com o auto-perdão. Então, gente, essa era a dica de hoje das minhas lives. Vocês devem estar notando que está mais curtinha, porque a gente está só passando um recado bacana. Me acompanhe aqui para quem gosta desse conteúdo de psicologia. Acompanhe essa semana, né, o nosso programa de postagens, que vão estar ainda continuando a falar sobre a questão do sentido e propósito de vida, mas de uma forma um pouquinho diferente do que foi na semana passada, com essa questão de como é que eu penso na minha vida, como é que eu cuido da minha vida, como é que eu faço o julgamento, que planejamentos eu faço, os planejamentos que eu faço para se sabotar, não é? A síndrome de impostor, todas essas questões a gente vai estar falando essa semana. Um abraço a todos, fiquem bem e eu aguardo vocês na próxima segunda-feira e nas próximas perguntas que vocês deixarem para mim. Um beijo, tchau!